Hoje falaremos sobre algo extraordinário, daquilo que Deus tem para nós. Aliás, tudo que vem de Deus é extraordinário. Foge do nosso controle. Está acima da nossa capacidade e só pelo Espírito Santo é que nós conseguimos o entendimento, a compreensão daquilo que Deus tem para nós. Graças a Deus por nós e por todos aqueles que hoje, e através desta palavra, será alcançado na sua casa, no seu lugar e nós aqui. Graças a Deus. O texto que nós iremos usar como base da palavra de hoje está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 30 e no verso 21. Mas a compreensão, o entendimento desse texto está dentro de um contexto do todo o capítulo 31. Desculpa, o capítulo 30 do livro do profeta Isaías. Na verdade, no tempo do profeta Isaías, nesse tempo, não diferente de tantos outros momentos do povo de Deus, nesta palavra que nós iremos ler daqui a pouquinho, nós temos Deus, através do profeta, questionando o povo dele, chamando a atenção do seu povo em relação à sua forma de viver, o jeito deles viver. Mas em todo momento, em todo tempo, mesmo Deus se irando com a humanidade, com as pessoas, Ele sempre se coloca dizendo assim: eu estou com vocês. Porque em todo tempo, Deus teve, no meio das gerações, pessoas que viveu para Ele e com Ele. Minoria, é verdade, mas sempre teve. Então vem o profeta orientando Israel no tempo aqui, mostrando as dificuldades que eles estavam vivendo, ao mesmo tempo, no final desse capítulo, nessa exortação divina, Deus se coloca diante daqueles que estavam despertos, para viver a sua palavra. Ele se coloca como alguém que iria trazer consolo, proteção, bênção. E aí nós temos as promessas consoladoras de Deus. E entre as promessas consoladoras de Deus, no contexto aqui, do capítulo 30 de Isaías, nós temos Deus dizendo assim através do profeta, no capítulo 30, o verso 21. E vai dizer assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Em outras versões vai dizer: este é o caminho, andai por ele. Que caminho seria esse? O caminho que o profeta Isaías disse há cerca de 2.700 e poucos anos atrás, é o mesmo caminho de hoje. É o mesmo caminho. Deus não mudou caminho. Mas o que acontece é que nós humanos,
nós não somos muito chegados, pela nossa própria natureza, de seguir rumos definidos, caminhos certos definidos. Nós gostamos, pela natureza humana, nós gostamos de experimentar, de viver caminhos nossos, preferências nossas, gostos nossos. Isso em todo o tempo. Não só hoje. Não só no tempo do profeta Isaías. Em todo o tempo. Mas nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos entender o tempo de hoje. E aí nós podemos imaginar qual é a visão de mundo que nós temos hoje. Qual é a nossa visão de mundo? A palavra vai dizer, tem caminho definido. Andai por ele. Mas qual é a nossa visão de mundo, de caminho? Quais são as nossas preferências? O que é que nós queremos realmente viver? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso gosto de caminho, de vida? Como viver isso? Na década de 70, bem no começo da década de 70 ali, 72, 73, tinha um programa de rádio, Rádio Tupi do Rio de Janeiro. J. Mendonça, por certo, sabe de cor, lembra de tudo isso. Rádio Tupi do Rio de Janeiro, 18 horas. Na palavra de Pedro Geraldo Costa. O programa se chamava Conflitos de Gerações. Era um curto programa, uma fala do Pedro Geraldo Costa, cerca de 5, 7, 8 minutos, não mais do que 10. Às 18 horas. E ele falava sobre conflitos de gerações. Na década de 70 havia conflitos de gerações. Na década de 60, final da década de 60, começo da década de 50, eu estou falando uma coisa aqui, quando respeita a data, a época e tal, mas é porque eu me lembro desse tempo. Mas penso eu que eu posso estar um pouco equivocado, as coisas podem ter começado um pouco antes. Mas até onde eu me lembro, né? Então nós começamos a enxergar um certo conflito realmente de gerações. Até então nós tínhamos as grandes fazendas, as grandes colônias, 70, 75, 80% da população morava na roça, zona rural. E os filhos se casavam e ia morar do lado dos pais, na mesma casa, aumentava a casa. Tinham grandes colônias com grandes casas para acolher as grandes famílias, porque havia uma certa tradição de acompanhar os pais, os filhos acompanhar os pais, cujos netos acompanhariam os pais, e as famílias se aglomeravam e viviam muito juntos, repetindo costumes. Nessa mesma década, aliás, na década de 70, começo da década de 70, eu me lembro, por volta de 1973, o presbítero José de Stas tinha nascido ali perto de Vitória, Brasil. Morava ali nosso irmão Victor Antônio, o Victor de Stas, que está conosco depois de um tempo. Teve um pequeno incidente e hoje ele volta a estar com a gente aqui. Pelo que vejo, é a pessoa mais idônea, mais vivida entre nós. E ele está aqui hoje de volta, graças a Deus. Na casa dele, eu fui trabalhar um tempo, uns meses ali, mês e meio, 2 meses, para ajudá-lo na colheita. E isso porque a esposa do Victor estava cuidando do bebê, presbítero José.
E eu me lembro que nós colhíamos o café e levava para a sede da fazenda, ali para o terreiro da sede da fazenda ali. E ali tinha o dono da fazenda, 80 e poucos anos, um senhor alto, esquelético, trabalhava mais que eu, mais esperto que eu na época. Bem, eu nunca fui muito esperto mesmo, mas estava ali, eu vi aquele homem trabalhar 80 e poucos anos, mas junto dele, ao lado dele, tinha o filho. Um homem de 50 e poucos anos, muito parecido com o pai, fazia exatamente o que o pai fazia juntos ali, morava do lado da casa do pai. Eu esqueci desse episódio que eu vivi ali há alguns dias. Então se repetia demais. As famílias, os pais, os filhos, as gerações, elas se repetiam. Mas na década de 70 já surgiu o programa de rádio Conflitos de Gerações. E esse conflito de gerações, ele se agravou aos poucos, foi se agravando. E hoje, com certeza, aquele grande locutor de rádio já deva ter falecido, e o programa já não existe mais. Mas caberia muito bem de volta o programa Conflitos de Gerações. Não são poucas as dificuldades que as gerações estão vivendo nos nossos dias. Mas de forma geral, de maneira bem geral. Mas meus irmãos, mas nós, que um dia conhecemos o Evangelho e optamos por vivê-lo, passamos a ter alguns compromissos e algumas funções no mundo, a partir das nossas casas. E em toda a nossa rede, hoje nós chamamos de rede, nossa rede social, nosso grupo que nós vivemos. Então Jesus vai dizer assim para nós: para aqueles que quer andar pelo caminho, quer viver o caminho é plano, o caminho é definido, o caminho não tem surpresas. Quem traçou o caminho não muda, não inova, não envelhece. O caminho está traçado desde sempre. Mas acontece que dentro dos conflitos naturais, devido a tantas coisas, que não há necessidade de nós numerá-lo aqui, já que todos sabem, está vivendo a realidade. Mas nós fomos chamados assim, a palavra diz assim, vós, e eu me incluo, nós, Jesus dizendo vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Viu? Que compromisso tenho eu e você? Se é que nós estamos buscando trilhar o caminho, luz do mundo. Então veja, por onde que as pessoas vão entender
compreender, aprender e procurar viver o caminho. Por onde? A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Tudo bem. Mas Jesus vai dizer assim, as pessoas vão conseguir achar o caminho, que é Ele, dizendo assim para nós, você, eu, nós, somos a luz do mundo. Ou seja, é por nós. Que peso, ou que privilégio, que responsabilidade, cada um entenda como pensa, como encara, mas é por nós que o mundo enxerga o caminho aqui. Vós sois a luz do mundo. Mas aí ele continua dizendo assim, Jesus vai dizer assim, vós também sois o sal da terra. Você está com problema de peso? Você quer perder uns quilinhos? Não vou judiar muito não. 3 meses. Coma 3 meses sem sal. Você vai ver o que é que vai acontecer com você. Daqui 3 meses você está brigando com a água vira remédio para você. Quem não come sal não tem sede. Você vai estar presenciando pelo olfato alimentos maravilhosos, aqueles pratos extraordinários, cheiroso, azeite de oliva, azeitona não pode, tem sal, azeite de oliva, temperos, nossa. Aí você vai comer, não desce. Aí quem está à sua volta, já que você não pode comer com sal, fica te ajudando, sabe? Te estimulando. Coma, que lindo prato. Por que você não come mais? 2 colherinhas não desce mais. Mas por que você não come mais? Interessante. Só que quem está estimulando você não come. Come o outro ali que tem sal. Então, Jesus fala assim: vocês são o tempero do mundo. É vocês que vai dar gosto, prazer de viver as pessoas. É por vocês que as pessoas vão ser estimuladas a viver. Aqui tem alguém comendo sem sal? Ou porque não tem? Ou aqui tem alguém cuja alimentação, cuja vida, cujo viver está sem sabor, sem sentido? Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. E quando ele diz vós sois luz, as pessoas encontrarão um caminho por vocês. Vós sois o sal, as pessoas vão sentir o prazer da vida observando vocês. Ele não disse isso forçando a barra para que nós saíssemos pelo mundo
dizendo, olha aqui, olha eu. Não. É porque quando Jesus disse isso, ao mesmo tempo ele vai dizer, vós não estáis só. Eu estou convosco. Eu estou em vós. Mas como pensar, vamos refletir um pouco assim, como pensar nesses compromissos, nessas responsabilidades, em pensar em estabilizar pessoas, se estamos vivendo uma geração de pessoas, a partir de família, pessoas instáveis. Onde é que nós vamos observar? Quem nós vamos observar para viver, para copiar? Porque nós precisamos entender que se estamos andando por esse caminho, e a palavra diz, o caminho está pronto, é esse. Não faça o seu, não dá certo. Ah, mas não gosto desse jeito, gosto do outro jeito. Não dá certo. Mas é preciso pensar, como é que nós vamos fazer isso se nós não estamos estáveis? As gerações, a nossa geração, as famílias estão instáveis. Há um conflito enorme, não só das gerações, mas também um conflito das pessoas. Nós estamos vivendo, e isso que eu estou dizendo a vocês são constatações. E é menos difícil de compreender para quem trabalha no meio de pessoas, quem lida com as pessoas, seja as crianças, pelos professores, diretores, líderes de escolas, sejam as pessoas que trabalham com pessoas, lidando com pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que quem está estável, quem está vivendo uma vida estável, a sua casa está tranquila, os seus filhos estão bem, não tem noção do que está o mundo. Não tem. Assusta-nos observar de alguns anos, poucos anos, a mudança que nós estamos tendo na sociedade, nas famílias, mas não estou falando do mundo. Grandes são os filhos estão em conflitos muitas vezes, mas os pais estão piores que eles. Estão também perdidos, estão sem acertos, buscando acertos lá na frente. Aí nós vamos entrar buscar entender uma palavra que me incomoda demais. Me incomoda muito. Mateus capítulo 24, verso 11 até o verso 13. Irmãos, esse texto aqui dá a impressão que isso aqui não é para nós. Não é possível. Será que é para nós, para os nossos dias, para os nossos tempos? Será que é? É difícil entender como sendo. Mas nós vamos ler. Mateus, capítulo 24, o verso 11 ao 13. Olha o que é que diz o texto. Assim, bem devagar. Famílias, pais, filhos, pessoas, olha o que Jesus vai dizer aqui. Aqui nós vamos, o resumo do contexto está se referindo ao tempo dos princípios de dores, não é o fim. Um pouquinho antes.
antes de chegar ao fim, pouquinho antes, esse pouquinho, eu não sei quanto tempo. Eu sei é que nós estamos dentro dele, mas não sei quanto tempo. Eu sei também que já começou faz tempo, na visão, aliás, na contagem humana, no tempo Cronos. Agora, no tempo Kairos é difícil nós determinarmos quanto tempo passou, quanto tempo falta, mas que estamos nesses tempos, estamos. E o tempo é esse. Jesus vai dizer assim, ó. Falando, ele resume aqui, resume de uma forma bem sucinta, ele vai dizer o que ia acontecer antes do fim. Aí ele fala assim, nesse tempo de fim, vai surgir muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas se levantarão, olha aí, e enganarão a muitos. Vamos entender. Se eu, você, se nós não sabemos de alguma coisa, ninguém nos engana. É isso? Se eu não sei, se alguém vem me falar alguma coisa que eu não sei, essa pessoa não está me enganando, não vai me enganar. Eu não sei, ele vai mentir para mim. Ele vai dizer que 2 mais 2 é 5 e eu não sei fazer conta, é 5. Então assim, quem é que são as pessoas passíveis de serem enganados? Quem são? Quem sabe? Quem conhece? Quem já tem o discernimento da verdade? Então, a Bíblia vai dizer que no tempo, nesses últimos tempos, nos princípios dos fins, no começo do fim, vai dizendo, até chegar no fim. Ele vai dizer, vai surgir muitos falsos profetas entre vós. E vai procurar enganar muitos. E se possível, até os escolhidos. Se possível. Tá. Mas aí continua o texto dizendo assim, ó. E por se multiplicar, o quê? A iniquidade. O amor, em algumas versões vai dizer, o amor de quase todos se esfriará. Em outro lugar vai dizer, o amor de muitos se esfriará. Multiplicação de iniquidade. Bom, a multiplicação da iniquidade ia acontecer onde? Lá no Bartô? É lá que multiplica a iniquidade? É lá onde você não vai? É lá onde você não frequenta? É lá? Não. Não. A Bíblia vai dizer que essa multiplicação, Jesus vai dizer que essa multiplicação de iniquidade se daria entre nós. No meio da igreja. No meio do povo de Deus. Assusta. Mas é isso. Amor esfriar. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, não ama. Que amor é esse que esfriaria? É o amor ágape. É daqueles que aceitaram a palavra, começaram a andar pelo caminho, mas as coisas foram complicando, e aí a iniquidade aumentou, e iria aumentar. E aí, com o aumento da iniquidade, nós humanos, os humanos, ia perder, quase todos ia perder o amor. Mas o que seria iniquidade? Entre tantas coisas que definem a palavra iniquidade, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo perplexo quando
eu percebi que a iniquidade, do jeito que eu pensava, estava sempre longe de mim. Está lá, está para lá, não está para cá. E não é verdade. Aí, irmãos, isso é importantíssimo, porque Jesus vai completar no verso 13, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Permita a Deus que aqui entre nós, que aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, não faça parte do grupo da maioria. Eu não sei quem faz parte do grupo do quase todos, mas é preciso que nós reflitamos para entendimento particularmente de cada um o que é iniquidade. Além de tantas coisas, o que é que define iniquidade? E aí eu vou ler para vocês algumas definições. Então assim, olha, iniquidade são caminhos próprios. É eu ter caminhos próprios. Deus vai dizer a todas as gerações, até a vinda de Jesus: há um caminho a ser seguido, definido. Andai nele, por ele. Iniquidade é eu começar a montar, esquadrinhar, aplainar, asfaltar, ajeitar o meu caminho. Um caminho para mim, do meu jeito. Isso é iniquidade. Iniquidade, existe uma cena que é extraordinária. Eu vou fazer ela aqui, para vocês entenderem a iniquidade. Olha, vou fazer aqui a cena da iniquidade. Quem é o iníquo? O iníquo é assim, olha. O iníquo é aquele que passa a buscar olhar para o seu umbigo. Esse é iníquo. O iníquo é aquele que passa a buscar algo para si. Isso me assustou. O iníquo é aquele que passa a conviver com as pessoas, mas não vê-las. A não ser quando anda pelo próprio caminho. Que caminho? O que o iníquo traça. Quem é o iníquo? Pode ser eu, qualquer um de nós. É preciso refletir. Cadê o iníquo? Aí, entre outras coisas, o iníquo, ele vai praticar, o iníquo é a iniquidade é a rebeldia. É a procura de viver, sabe, meu corpo, minhas regras. Então entenda, iniquidade foge. A iniquidade não tem regras. É rebelde quanto a regras, quanto a princípios, quanto a lei, quanto a mandamento. Por multiplicar a iniquidade, Jesus está dizendo assim: as pessoas deixariam de viver as coisas, a lei, as regras, o estatuto, o caminho de Deus, para viver os seus, misturado com o de Deus. Então, o iníquo não está lá fora, não está longe. O iníquo está vivendo fé, vida de fé. Então, a palavra mais clara para definir iniquidade chama-se egoísmo. Egoísmo. O egoísmo. Irmãos, se nós não entendermos direito o que é essa palavra, nós vamos ficar confusos. Porque a Bíblia diz que nós temos amar os outros como? A nós mesmos. Então, o egoísmo não é você amar você. Egoísmo é você amar só você. Os outros são os outros. Então,
iniquidade, Jesus estava dizendo do tempo que o que importa sou eu, não os outros. O egoísmo tem só amor próprio. Na palavra hebraica, a palavra iniquidade significa anomia. Na palavra hebraica, iniquidade, anomia. A palavra iniquidade é o inverso. Ela é antagônica, seria? A equidade. Quem pratica a equidade é o justo. É o que vê as pessoas como iguais. Então, no hebraico, nomia é equidade. E a anomia seria a iniquidade. O inverso de andar pelo caminho. Traçar caminhos próprios. É viver a minha vida do meu jeito. E no grego, iniquidade, sabe o que quer dizer? Avon. Avon. A palavra avon vem de rebeldia, iniquidade, viver os próprios caminhos. O símbolo que se usa para definir avon, a palavra avon, são caminhos sim, ó, todos tortuosos. Depende a hora, o dia, o momento onde eu quero, o que eu não quero. Não há um caminho definido. Avon é a rebeldia, é o contrário da equidade. É a iniquidade. Meus irmãos, aí nós vamos entender o tempo no texto conhecidíssimo de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3. Saiba, porém, isto, que nos últimos tempos virá tempo em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Caminho próprio. Iniquidade é viver sem lei, sem regras. Entenda que, olha que louco, Jesus estava dizendo que nos últimos dias as pessoas iam falar, não tem lei, tem regra. Ninguém consegue guardar a lei de Deus. A lei de Deus acabou porque ninguém consegue guardar. Ora, se ninguém consegue guardar, para que eu esforçar para quê? Logo, eu vivo como posso, como consigo. Logo, esse caminho pronto nem sempre me serve. Não dá, tem coisas que não dá. Irmãos, nós estamos vendo coisas tão extraordinariamente, desgraçadamente falando, situações entre nós, nas famílias, na nossa sociedade, no nosso grupo, que parece que não é verdade. Temor, zelo, submissão, regras, mandamentos. Nem falo de lei. Lei é coisa do Moisés, lá, larga para lá. Mas mandamentos, regras, princípios, isso não existe mais. As pessoas estão traçando os seus caminhos. Nós temos casos de famílias que o pai está traçando um caminho, o pai lá com seus 60 anos está usando droga, traçando o seu próprio caminho. A mãe com 50 e pouco, desesperadamente tentando salvar os filhos, vivendo, buscando alguém para ajudá-la. E aí fica com alguém 2 meses, 3 meses com outro, 4 meses com outro. Desesperadamente os filhos vendo isso, foram usar drogas também, querendo morrer. Mas eu não estou falando de pessoas do mundo. Eu
Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas. E olha como é que funciona a iniquidade, né? Conversava com uma pessoa esses dias que dizia assim: o senhor é evangélico? Sou. Faz tempo? Ele falou: um pouquinho. 60 e poucos anos. Então, eu também sou. Mas assim, onde você vai hoje? Assim, onde você está indo, frequentando? Eu estou assim, eu ia num lugar que lá não podia fazer sobrancelha, não podia fazer nada. Minha sobrancelha era grudada na outra, e eu quis fazer, eu falei: quer saber, se eu for para o inferno mesmo, então eu vou sair de lá e fazer a minha sobrancelha. Ela saiu do lugar e foi fazer a sobrancelha. Fez sobrancelha, porque ela foi para um outro lugar que lá não tem problema de sobrancelha. Aí nesse outro lugar ela foi, ficou uns meses lá, mas Deus me livre, toda semana pede dinheiro. Não dou conta. E eu até de 1.000 para cima. Então eu saí de lá. Aí eu estou agora num outro lugar, mas eu não estou dando conta também. Mas o que acontece nesse lugar? Eles gritam muito. Nossa, lá o homem que fala lá grita demais. Não precisa gritar daquele jeito, está me incomodando. E eu pensei: esses dias eu vou falar, né? Tem que tomar cuidado, que os irmãos podem também estar aqui pensando: esse cara fica gritando aí. Então, irmãos, olha como é que as pessoas estão buscando lugar. Não é pelo caminho que está traçado, definido. Não. É se pode, se não pode, se agrada, se não agrada. Aí ela disse assim: a minha irmã vai num lugar que eu já fui lá visitar, mas lá eu não aguento também não. Mas o que acontece lá onde a sua irmã vai? Eles não acabam. Eles começam, mas não acabam. Eu vou lá quarta-feira, saio lá 10h30 da noite, dormindo. Meus irmãos, eu estou falando de quem? Eu estou falando de nós, igreja. Talvez não seja nós aqui. Não sei, permita a Deus que não. Mas pense. Nós nos submetemos a quê? Estamos dispostos a nos humilharmos. Estamos dispostos a pegar a cruz. Estamos dispostos a negarmos a nós mesmos para andar o caminho. Estamos dispostos a não entrar pela fila dos iníquos, daquele que pratica iniquidade, que é a igreja. Não é o mundo. As pessoas, disse o apóstolo Paulo, não suportarão ouvir aquilo que diz respeito ao caminho. Porque a pessoa que pratica a equidade zela por princípios, por regras, por normas, pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. As pessoas não iam suportar. Vai chegar um tempo que a iniquidade se multiplicaria e as pessoas não suportariam ouvir. Ia medir os lugares segundo os seus prazeres. Se pode cortar, se não pode, se precisa doar, se não, se grita, se não grita, se demora ou se é rápido, se tem ar-condicionado ou é ventilador. E a Bíblia vai dizer assim: essas pessoas, não é o mundo, é a igreja. Essas pessoas buscarão lugares para ver se tem o mestre para falar aquilo que ele gosta, aquilo que lhe dá prazer, sabe? E outro, fala rápido também, né? Fica demorando para quê? Assim, sabe? Que me libere também para fazer o que eu gosto também, né? Fica pondo regras, fica me julgando, me condenando. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, sabe? Isso chama-se, eu não estou dizendo que não estou fazendo juízo de valores, que esses lugares que estão certos ou errados. Estou dizendo que nos últimos tempos, tempo vivido por nós, igreja, nós estamos vivendo onde tempo que as pessoas não estão suportando submissão, regras,
princípios, valores. É tão assim que a cabeça da liderança mundial, da liderança do país, tal, eles estão falando o seguinte, que tem que tirar esse negócio de falar leite materno. Que leite materno? Isso ofende as pessoas trans que não produzem leite. Mulheres trans. Pode mais. Tem que falar leite humano. Esse negócio de pôr no registro o sexo masculino, sexo feminino. Cara, para que isso? Pessoa que se define o que ele quer ser. Capeta puro. Demônio puro. Ah, mas é o mundo. Não. A iniquidade é entre o povo de Deus. Mas há para nós, como sempre, Deus fez isso no capítulo 30 de Isaías que nós lemos. Vocês vão ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: o caminho é esse, não vai para lá nem para cá. E Deus hoje está pronto para nos dizer: o caminho está aqui. Mas nós precisamos dizer: Senhor, renova-me. Renova-me, Senhor. Eu não posso ser igual. Eu não quero ser iníquo. Eu não quero fazer parte do quase todos. Eu não quero fazer parte dos muitos. Eu quero fazer parte daquele que permanece.